Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Donizete Rodrigues. Gente, hoje nós estamos aí com um tema super interessante, tema da época, né? E tema que precisa ser discutido, principalmente nas escolas, que é aí o famoso cyberbullying, né? Ou seja, aquilo que as pessoas praticam, o crime através das redes de informações, através da internet. Então, nós vamos ver o que vem a ser o cyberbullying, quais são as suas causas, as principais causas e as consequências. Muitas vezes a criança, o jovem, ele não está a par das consequências. Respeito a esse tema tão importante e que precisa ser discutido na família, na escola, nas igrejas, nos diferentes grupos sociais, onde a formação moral de caráter precisa ser preservada. Por isso nós discutimos esse tema hoje. Bom, então acompanha aí comigo. Ali, o termo cyberbullying corresponde às práticas de agressão moral organizadas por grupos contra uma determinada pessoa e alimentada via internet. Então nós vimos ali, ó, agressão moral organizada por grupos, né, contra uma determinada pessoa e alimentada pela internet. Em outras palavras, diz aqui ainda, o cyberbullying é um assédio moral que corresponde o quê? À manifestação de práticas hostis, práticas que derrubam, práticas discriminatórias, preconceituosas em todos os sentidos. E nós vamos ver aqui as características, as causas e as consequências, para que nós possamos fazer a diferença na forma de nos relacionarmos com as pessoas, independente de quem são essas pessoas. Se são pessoas conhecidas ou não, são pessoas da nossa sala, da nossa escola, da nossa comunidade, da sociedade em geral, tá bom? Então, olha, ó, e essas práticas, como sabemos, e eu já falei inicialmente, elas são transmitidas via tecnologias da informação. Então vejam aí, ó. Esse bullying virtual tem o intuito de ridicularizar, assediar ou perseguir alguém de forma exacerbada. Quem gostaria de ser perseguido, ridicularizado de forma até exagerada, de forma exacerbada, de forma a expor a pessoa em todos os sentidos? Com o aumento do uso das redes sociais, esse tipo de prática discriminatória e vexatória tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, sobretudo entre os jovens. Por isso que nós falamos isso. Nós temos essa aula de hoje fazendo essa reflexão. Nós que trabalhamos em escola, vocês, alunos, devem ter presenciado muito esse tipo de ação discriminatória, vexatória, no que diz respeito ao bullying, né? Agora, o cyberbullying já tem essa finalidade específica, utilizar as redes, as tecnologia, ali os diferentes aplicativos, plataformas para uma finalidade o quê? Uma finalidade construtiva? Não, destrutiva, para destruir o outro, para expor o outro, né? Infelizmente, temos muitos problemas nas diferentes escolas, nos diferentes grupos. Quantos alunos nos procuram falando que tiveram ali a foto exposta no Facebook, no Instagram ou em qualquer outra rede, por um colega, por outro, né? Isso é uma forma, assim, considerada criminosa
né, ridícula, e que você está expondo o seu amigo, fazendo bullying, né, em todos os sentidos. Isso é prejudicial nas relações, no relacionamento interpessoal. Vamos ver, acompanha aí comigo o próximo aqui. Então, nós temos aqui, ó. Beleza, nós vimos esse segundo. Ok. As características. Veja só. As comunidades virtuais, os e-mails, né, as redes sociais, os blogs e os celulares são meio de convivência dos jovens. Nessas vias, eles se expõem publicamente, fazem amigos e compartilham ideias. Acompanhe aí. O cyberbullying é a violência virtual que ocorre geralmente com as pessoas tímidas e indefesas, ou simplesmente por não caírem na simpatia dos tiranos. Então, gente, eu acredito que todos sabem disso que nós estamos falando, todos já presenciaram, talvez alguns já foram vítimas, né? Mas as principais vítimas são aquelas pessoas tímidas, como está dizendo aqui, ó, muitas vezes indefesas, muitas vezes engolem tudo, né? Vai guardando, vai acumulando. Nós temos diversos filmes que falam sobre isso, que mostram histórias baseadas aí em fatos reais, mostrando as consequências, né, do bullying. E agora nós estamos falando, saber bullying seria o crime através da internet, ou esta ação vexatória e expondo o outro ao ridículo. Isso pode ser cometido por uma ou mais pessoas. Na maioria das vezes são grupos, né? Grupo de pessoas que têm por finalidade ridicularizar o outro, que até então é muito lindo enquanto ele não é a vítima, né? Enquanto ele é o agressor. Quando ele passa a ser o agredido, aí a história muda. Pesquisas revelam dados assustadores sobre os ataques por meio da internet, onde 1 em cada 10 jovens já sofreu ataque virtual. 1 em cada 10 jovens. Vamos ver aqui, ó. Normalmente, os agressores criam um perfil falso na internet com o objetivo de intimidar e ridicularizar sua vítima, o que é feito através de montagens de fotos pornográficas com o rosto do agredido, por exemplo. O cyberbullying pode trazer consequências drásticas, como a morte ou suicídio de alguém. Isso ocorre em maior número entre os jovens, os quais apresentam grandes dificuldades de lidar com os problemas. E eu tenho quase certeza que todos que estão assistindo a este vídeo já devem ter assistido algum vídeo, ouvido falar de alguém, né, que tem até chegou ao suicídio em consequência de tanta pressão. Particularmente, eu desconheço algum caso que eu conheça a pessoa ou conhecia, mas já presenciei vários casos de alunos que deixaram de frequentar a escola, né, de tanta pressão, de tanta gozação, né, zoeira, que nem diz a linguagem popular, caracterizado como bullying em todos os sentidos, né. Aí o que que acontece? Assim, esse jovem, esse adolescente, eles se isolam, entram em depressão, em alguns casos necessitam de apoio psicológico. Já aqui na escola mesmo, Antônio Brasília, tivemos um caso aí de um rapaz que teve que ter apoio psicológico. Entre adolescentes, jovens e estudantes, esses conflitos são comuns e fazem parte da afirmação da identidade. Entre os adolescentes, esse tipo de prática é comum, esse tipo de prática é mais comum nas meninas, entre os adolescentes. Então, quem tem sido vítimas, na maioria das vezes, tem sido as meninas pelos meninos, né? Mas nós também, que por experiência aí nas escolas, sabemos que existe aquele grupo de menino que pega um outro quietinho, tímido, né?
e provoca o bullying para cima dele. E se estende até o cyberbullying. Por quê? Acaba expondo no Face e em qualquer outra rede. Sabe que isso é crime, né? Nós vamos falar disso aqui mais para frente. O uso da internet para a organização de ataques à honra das pessoas tem sido uma prática muito comum. Essas ações têm causado grande estrago na vida das pessoas, da pessoa agredida, hein? Assim, muitas pessoas enfrentam as consequências de páginas intituladas Eu odeio fulana, onde a vítima, na maioria, né, os grupos minoritários da sociedade, as mulheres, os negros, homossexuais, etc. Vira alvo de todo tipo de xingamento. Isso é muito ruim, isso é muito negativo. Negativo nas relações, prejudicial, tá bom? E as principais vítimas estão aqui, ó. Como evitar o cyberbullying? Para evitar o perigo de manipulação dos jovens na internet, a orientação é vigilância dos pais torna-se muito importante. Então, o garoto está muito tempo lá na internet, muito tempo no quarto. Os pais precisam acompanhar, precisam saber quais são os sites que ele acessa, ou ele ou ela, né? A sua relação no Facebook. Ter acesso não é invadir privacidade. Não, quem é responsável pelo menor é o maior, é o pai, é a mãe, ou o outro, o responsável, o avô, a avó. Então, eles precisam acompanhar, sim, essa criança, esse adolescente. Depois, na sua maioridade, ele vai responder pelos seus atos. Passou lá dos 18, ele vai responder. Até então, são os pais responsáveis para quê? Para que possam acompanhar. Isso previne que eles sejam vítimas de agressores que buscam alvos fáceis para praticar suas tiranias. Então, os pais podem acompanhar os filhos, né? Os pais podem acompanhar os filhos vítimas como os filhos agressores, principalmente vítimas que acabam se isolando, né? Fechando dentro de si, se deprimindo, com medo de qualquer retaliação, de agressão física, caso ele conte ao professor, caso ele conte ao pai ou à mãe, precisa conversar sim, e precisa resolver se ele está sendo violentado ali pela internet, sendo vítima, ele precisa pedir ajuda o mais rápido possível. Vamos ver aqui, algumas práticas simples devem ser observadas. Entre elas, temos ali instruí-los a não aceitar convites de estranho nas redes sociais. Então, o pai ou a mãe já vai conversando. A gente conversa sempre na escola. Eu acredito que os adolescentes, muitos entendem, só que outros não. A faixa etária de 11, 12, hoje já começa muito cedo, 8, 9, já no Facebook, aquela coisa toda. Então, não aceite convite de pessoas que você não conhece. E se quiser aceitar porque é amigo do seu amigo, entre no perfil, veja quais são as postagens dessa pessoa, veja o que ela curte, o que ela gosta, para depois você aceitar. Não queira acumular, ter quantidade de amigo. Não basta quantidade, precisa ter qualidade, tá bom? Algumas práticas ainda, ó, comunicar imediatamente aos pais caso seja vítima de agressão online e denunciá-lo ao site. Isso mesmo. Então tem lá no YouTube, existe um canal, teve um comentário ali maldoso, coisa desse tipo. Se você conhece, você menor, avisa o seu responsável. O responsável vai tomar as providências. Você sendo dono ali, né, daquela página, você pode excluir e pode denunciar. E evitar que exponham fotos e vídeos pessoais na rede que possam vir a ser usados para montagem maldosas. Então, evite fotos, principalmente fotos pornográficas, né? Às vezes o casal tá ali achando que eles estão se amando tanto e começa com troca de fotos e de repente essas fotos vão parar longe. Então, muito cuidado. Não, hipótese alguma, divulgue suas fotos ou qualquer outro tipo de imagem íntima sua, né? Você precisa se valorizar para evitar esse tipo de transtorno.
instalar programas que controlem o acesso a determinados sites, monitorar os sites acessados por meio do histórico do navegador. Então, o responsável pode fazer isso também. Dizer que se, ao postar comentários ou e-mails agressivos na rede, o responsável poderá ser responsabilizado judicialmente. Tem isso também, tá bom? Então, foram aqui, gente, algumas dicas, né, e algumas orientações e uma breve reflexão. A fonte é do www.todamateria.com.br, da professora Daniela Diana, né? Então, essas orientações são dadas aí crédito à professora Daniela Diana. Teríamos muita coisa para falar, mas essa é a primeira parte do vídeo sobre cyberbullying. Então, muito cuidado para não ser vítima e bastante cuidado para não entrar no grupo de agressor. Muitos querem agredir o outro porque de repente o outro não está dentro do padrão daquilo que ele é certo, que ele acha que é certo, dentro do padrão daquele grupo, né? Não é porque o outro faz uso de certas, né, ações ou substâncias que você tem que fazer também. Não, tem a sua personalidade própria, né? Seja uma pessoa de caráter, uma pessoa de simpatia, de antipatia, jamais. Antipático não precisa. Nós precisamos ter empatia. A empatia é aquele indivíduo que tem a habilidade de se colocar no lugar do outro. Então, pense bem antes de divulgar qualquer informação, né? Não compartilhe fake news. Cuidado. Cuidado com aquilo que você vai postar, tá bom? Fica aí mais uma reflexão para a nossa aula de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.